Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou dar continuidade, vou gravar uns próximos vídeos, né, naquela questão do Excel e a inteligência artificial, no caso, o ChatGPT. E no primeiro vídeo, né, dessa sequência, esse aqui é o terceiro vídeo, se não me engano, no primeiro vídeo eu coloquei digitei lá no ChatGPT, né, os itens mais importantes, né, quando você fala em termos de Excel. Ele listou, a gente começou a abordar, né, com base nessa listagem que ele extrai do banco de dados dele, a gente começou a abordar alguns pontos no Excel. Eu estou usando uma planilha como base, né, no vídeo parte um, né, ChatGPT e Excel, tem lá essa planilha que eu comecei a fazer e vou dar continuidade agora nesse vídeo. Deixa eu só compartilhar com vocês aqui esse Excel. Então, deixa eu só abrir aqui rapidinho, né, o Excel. E a gente vai trabalhar em cima daquele Excel que a gente começou a trabalhar. Eu vou voltar nele aqui, tá? Então, deixa eu só agora já abrir aqui e vou compartilhar com vocês, tá? Vamos lá. Bom, aqui, ó, vamos lá, pessoal. Eu coloquei lá a listagem de produtos, mês a mês, preço de venda, quantidade vendida, faturamento, coloquei tudo isso. Aqui eu coloquei para vocês, né? Usei aqui, por exemplo, um soma C. Cheguei a usar o Conte C, acho que foi no último vídeo que eu abordei. Aqui fiz um gráfico de pizza. Coloquei o faturamento aqui mês a mês, o percentual desse faturamento. Então, tem o maior percentual de acordo com esses dados ao mês de fevereiro. E agora a gente vai trabalhar com outras. Usei aqui, ó, também, ó, o soma C, né? O soma C, como queira. E agora a gente vai trabalhar com outros elementos que, quando a gente digitou lá no ChatGPT, ele indicou como sendo importante para o entendimento do Excel. Então vamos lá, a gente tem aqui uma base de dados aqui, né? Imagina que esses dados todos aqui. E agora a gente vai trabalhar com outras fórmulas, tá? A gente vai trabalhar com outros pontos aqui. Que a gente pode considerar aqui para usar, por exemplo, o se, né? Função se, né? Que é aquele teste lógico que você faz. A gente pode considerar o seguinte, né? Vamos estabelecer aqui um faturamento mínimo. Então ele vai me sinalizar, ele vai me dar uma sinalização, depois eu vou usar a formatação condicional também, e ele vai me dar uma sinalização de alguns meses, de alguns produtos, por exemplo, em alguns meses aqui específicos, que estão abaixo desse faturamento mínimo. Vamos estabelecer assim para poder usar essa função se, e aí eu vou explicar essa função se. Vamos estabelecer aqui como faturamento mínimo, eu vou colocar aqui nessa célula G1, eu vou colocar 5.000 como faturamento mínimo. Vou aqui formatar. Então, aqui, ó, R$ 5.000 é o faturamento mínimo que esse produto tem que ter, por exemplo, nos meses lá, considerei aqui janeiro, fevereiro, março e abril. Agora eu vou usar a função se. Então, se o faturamento ele estiver acima desse valor, ok. Se ele estiver abaixo, não ok. Então, vou fazer assim, ó, função se. O que eu falei para vocês, nos vídeos anteriores, né, que o Excel ele vem se tornando ao longo dos anos uma ferramenta extremamente amigável ao usuário. Então ele já te dá a dica, ele já te dá ali a noção do que você vai ter que usar, que corresponde a cada elemento. Então quando você vem aqui, qual que vai ser o teste lógico, né? Se esse faturamento aqui, ó, coluna E, se ele for maior ou igual a este faturamento base aqui, e aí, como ele é um faturamento que não vai mudar, que é o faturamento mínimo, eu preciso fixar essa célula. Para quando eu arrastar, né, vai permanecer esse valor congelado. Então, vou dar o F4 aqui, ó. Notem que tem o cifrão aqui, ó, e eu travei essa célula. Ponto e vírgula. Aí, qual que vai ser o valor se verdadeiro? Se essa condição for verdadeira, eu vou retornar um valor. Então, no caso, eu vou retornar um status aqui. Vai ser o status OK. Se for falso, vai ser não OK. Eu vou ver se ele vai demandar colocar entre aspas, tá? Vou dar um enter aqui, ó. Você precisa colocar entre aspas, ó.
esse valor ser verdadeiro, como é um status, né? Está escrevendo um texto, você vai colocar ele entre aspas aqui. E ele retorna ok. Então, esse faturamento desse produto nesse mês está ok. Ele é maior ou igual a 5.000, que é esse faturamento mínimo que eu tenho aqui. E eu vou arrastar, né? Eu posso clicar 2 vezes aqui, eu falei nos últimos vídeos isso, eu posso arrastar. Se eu clicar 2 vezes aqui, ó, ele vai dizer os faturamentos que estão ok e não ok. Então aqui eu vou nomear essa coluna como status. Status, faturamento mínimo, tá? Vou testar a fórmula aqui, ó. Vou colocar de novo aqui o filtro, ó, para filtrar. Posso até tirar o filtro, vou até tirar o filtro. E vou colocar as linhas de grade, ó. Segura o Ctrl Shift para baixo. No direcional, selecionou tudo. Você vem aqui, ó, e seleciona todas as bordas. Vou centralizar também, tá? Centralizei aqui. Beleza. Então aqui eu tenho um status. Então, por exemplo, aqui, no mês de janeiro, esses 2 produtos aqui, ó, não ok. Então, abaixo do faturamento mínimo. O que eu posso fazer aqui para tornar a planilha mais visual, para impactar visualmente? Eu posso usar a formatação condicional. Então, eu venho aqui, ó, em página inicial, formatação condicional e coloco nova regra. Quando eu coloco nova regra aqui, ó, eu vou na segunda. Ele vai dizer, né? Ah, se o valor for igual a isso aqui, maior que isso aqui, ele vai dar lá um status. Então, que o valor da célula, se for igual a OK, eu vou colocar uma formatação específica. Ó. Vou formatar e aqui, ó, deixa eu formatar aqui, demorou um pouquinho. Vou colocar negrito, vou colocar a cor do texto branca, o preenchimento, que é o fundo da célula, em verde. Vou dar o OK, vou dar o OK aqui, ele já aplicou. E aí, se eu quiser aplicar para os demais, ou eu copio e colo para baixo, ou eu vou nesse pincel aqui, ó, para cá. Eu vou aqui e seleciono todas para baixo. Ó, aqui. Ó. Ou copio e colo para baixo, sem problema. Aí o não ok. O não ok, eu vou colocar uma regra lá também. Então, vou em formatação condicional. Agora, eu vou gerenciar regras. Página inicial, formatação condicional, gerenciar regras. Eu já tenho uma regra que eu vou aplicar aqui e vou criar uma nova regra. Segunda opção, formatar apenas células que contenham. Então, se ela for igual, por exemplo, a não ok, esse N ok aqui, eu vou colocar em vermelho. Ó. Fundo vermelho, fonte branca, negrito. Dei um ok aqui. Ok. Tá? Vou colocar para aplicar também. Ok. E agora eu posso fazer a mesma coisa. Eu vou copiar e colar para baixo. Eu pego aqui o pincel aqui, ó, e vou copiar a formatação para baixo. Aqui. Todas que tiverem com o faturamento mínimo abaixo desse faturamento, menor que 5.000, vai dar um vermelho, não ok. Então, eu usei formatação condicional e usei a função se, que é um teste lógico. Então, essa é mais um daqueles elementos naquela listagem, quando eu fiz lá no primeiro vídeo, quais são os pontos mais importantes do Excel, de acordo com o ChatGPT. Então, a gente continuou trabalhando com a planilha aqui. No próximo vídeo, eu vou continuar trabalhando com essa mesma planilha. Como fosse uma base de dados de faturamento, por produto, por mês. Bem dentro da realidade de muitas empresas, tá? Você precisa apurar os dados, fazer gráfico. A gente vai avançando no Excel, tá bom, pessoal? Então, vamos aqui para o próximo vídeo. Vou dividindo, né, para não ficar um vídeo muito longo. E no próximo vídeo eu continuo com essa parte do Excel, pessoal. Um abraço.